Fala galera, diretamente do norte do Paraná, mais uma aula de biologia, hoje com um tema promissor, hein? Nós vamos falar sobre a bioenergética, a energia nos seres vivos, em especial a energia nas células. É um assunto que os alunos apresentam dificuldade, tá? É um tema complicado, delicado, mas eu vou facilitar a vida de vocês, porque você conhece aquela aula passo a passo do site Mega Aluno, então nós vamos começar aqui com a parte 1 de 3. Sigam-me os bons. Para que fazer a respiração? Pessoal, essa respiração que você conhece, pulmonar, né, puxar o ar, soltar o ar, ela é consequência da respiração que ocorre em cada célula do ser vivo. E respiração, mesmo que é sinônimo de energia. Respiramos para produzir energia para o nosso corpo. Por quê? Nos alimentos, né, os carboidratos, lipídios e proteínas, existem ligações químicas e nessas ligações químicas existem energias escondidas ali, né? Só que nós não produzimos energia diretamente desses nutrientes. Antes, a energia é passada para moléculas de ATP. Você vai entender o porquê. Veja só, seria complicado para a célula ter que obter energia diretamente dessas fontes, carboidratos, lipídios e proteínas, pois a célula teria que estar equipada com uma quantidade grande de enzimas para realizar esse mecanismo. Além da falta de enzimas para realizar esse mecanismo, imagine que isso aqui iria produzir um calor pavoroso para a célula, né? Uma produção de energia imediata, assim, muita energia, o que iria danificar a célula. Por isso que a energia é extraída desses nutrientes e passada para moléculas de ATP, que eu já vou falar dela. Então, dessa maneira, as células convertem energia de diversos compostos orgânicos, lipídios, proteínas, carboidratos e armazenam em um só tipo de molécula energética, o ATP. E existe uma enzima, a ATPase, que vai clivar o ATP para a produção de energia, o que existe em abundância nas células. Então, veja, pessoal, não extraímos a energia diretamente dos carboidratos. Tá? Antes, a energia é passada para a molécula de ATP. Pessoal, já que a energia está nos alimentos que consumimos, então é importante a gente verificar a informação nutricional de alguns produtos que consumimos. Por exemplo, eu vou fazer uma comparação do valor energético aqui do Toddy original com o Todinho, o famoso Todinho. 200 ml de Toddy original tem o valor energético de 200 quilocalorias. Do Todinho, 185 quilocalorias. Tem maior quantidade, então, de energia no Toddy original, na chocolatada em pó. Uma ressalva. O valor energético dos componentes alimentares é expresso em quilocalorias, cacau. Só que muitas vezes você pode ver em produtos na sua casa, omite-se o prefixo quilo e escreve apenas calorias. Não sei o porquê disso. Então, você pode encontrar aí em alguns produtos, 200, por exemplo, 200 cal, 185 cal. Aí você deve multiplicar, né, evidentemente, por 1000. Por quê? Um cacau equivale a 1000 calorias. E o que é um cal? Equivale a 4,868 joules. O joule é a unidade de medida de energia adotada no Sistema Internacional de Unidades Físicas, é joule. E essa quantidade de energia aqui é a quantidade de energia que eleva 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Olha, eu invadindo o assunto do professor de física aí. Mas não dá, pessoal. Temos que fazer essas digressões mesmo. Sabemos que o Enem está cada vez mais interdisciplinar. Por isso temos que ter essa visão geral de todas as matérias. Mas vamos focar novamente no Toddy e no Todinho. Carboidratos, 28,1 gramas e no Todinho 32 gramas. 32 gramas, professor. Fala certo esse negócio? Se fala 1 metro, 2 metros, 32 metros, então é 32 gramas. Não é assim que se fala. Açúcares, 18 gramas e aqui 29 gramas. Perceba, pessoal, 18 gramas, 29 gramas. Olha que absurdo a quantidade de açúcares no Todinho. Proteína 6,3 e no Todinho 3,9. Paramos por aqui. Pessoal, a criancinha, e quem toma isso aqui é criança, né? Tá certo que tem os marmanjão que toma Todinho aí, né? Mas o público do Todinho são as crianças. Até 2 anos, pessoal, é aconselhável dar para as crianças fornecer, suprir elas de proteínas e não açúcares. Pouco açúcar, lógico. Perceba, tem pouca proteína no Todinho e bastante açúcar.
Então isso não é bom, pessoal. Essa criancinha ela vai criar um hábito nocivo para a sua saúde. Por isso, se você é mãe, prefira dar o que? Toddy em pó para ela ao invés de todinhos. A criancinha precisa de proteína, já estudamos isso, para desenvolver o seu sistema locomotor, para ela desenvolver o seu corpo, né? E não açúcar. Açúcar cria hábitos nocivos à saúde da criança. Veja só a estrutura do ATP. Temos o modelo espacial da molécula de ATP e o ATP em sua fórmula estrutural. O ATP é formado por uma adenina. Já estudamos a adenina, hein? Em ácidos nucleicos. Acesse minha aula aí sobre ácidos nucleicos e revise esse conteúdo. A adenina, que é uma base nitrogenada, mais uma ribose. Ribose que é encontrada onde, carinha? DNA ou RNA? Ribose é encontrado no RNA. A adenina mais a ribose forma adenosina. A adenosina ela se liga a 3 grupos fosfato, por isso o nome. Adenosina trifosfato, vulgo ATP, galera. Esse aqui é o ATP, o famoso ATP. Veja só, como podemos perceber, o ATP é um nucleotídeo de RNA. Muita semelhança, não é? Quando essas ligações são rompidas, essas ligaçõezinhas aqui, ó, elas são rompidas, há liberação de energia que a célula utiliza para o trabalho. Para você fazer o que quiser com ela, movimentos dos cílios, movimentos dos flagelos, contração muscular, reações químicas, essa energia vai ser utilizada para a célula. O ATP é produzido para fornecer energia para a célula imediatamente e não para armazenar energia. Pessoal, o objetivo da produção de ATP é fornecer energia imediata. Olha só, grifa esse termo, já está grifado, negrito, imediatamente. Por que imediatamente? Imagine se a energia fosse produzida toda de uma vez, a célula ia morrer, né? O calor ia ser tanto diretamente dos carboidratos, como eu disse em slides anteriores aí, né? Existem na ordem de 1 bilhão de moléculas de ATP em cada célula. E esse estoque, pessoal, de ATP é renovado pela célula a cada 2 minutos. Isso mesmo, pessoal, a cada 2 minutos, esse estoque de 1 bilhão de ATPs, né, da ordem de 1 bilhão presente em cada célula, é renovado. Então, imagina, isso aí serve para a célula produzir energia de forma imediata e não para armazenar. Quando o organismo quer armazenar energia a longo prazo, ele o faz convertendo carboidratos em lipídios. Aí sim, quer energia a longo prazo? Acumula gordura, né? Só assim. Então, o objetivo da respiração celular é converter energia contida em compostos orgânicos em ATP, para este fornecer energia para a célula. Ou seja, a respiração celular serve para produzir energia ATP para o nosso corpo. E aí, carinha, o que você entende por metabolismo? Sua professora já dizia, não é? Metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem no ser vivo. Mas que conjunto de reações químicas é esse? Bom, eu te digo, são reações de degradação e reações de síntese. Por isso, o metabolismo pode ser, né, classificado em 2 tipos. O anabolismo, que são reações de síntese. Que tipos de reações de síntese são essas? Pessoal, reações de síntese é pegar moléculas e juntar essas moléculas formando uma macromolécula. Imagina, aminoácidos formando, por exemplo, proteínas, que são macromoléculas. Lembra da construção de proteínas. O cara, para ficar forte na academia, ele tem que crescer. Mas como que ele cresce? Aumentando o que? A produção de proteínas. O que ele toma para aumentar a produção de proteínas, para formar essas macromoléculas? Ele toma anabolizante, né? Anabolizante porque são reações de construção, reações de síntese. O cara vai ficar bombadão. Então, temos como exemplo aí a formação de proteínas, né? Músculo, por exemplo, e a fotossíntese. Fotossíntese também é a formação de carboidratos, né? De macromoléculas, também são reações de anabolismo. O catabolismo, ao contrário, são reações de degradação, que se verifica, por exemplo, com a quebra do glicogênio em moléculas de glicose. O glicogênio, que é um estoque de glicose, né, no fígado, quando o seu corpo precisa de glicose, a taxa de glicose no sangue está baixa, começa a ocorrer a quebra, a clivagem do glicogênio para produzir o que? Glicose, para liberar moléculas de glicose no sangue. Também a respiração celular, que é o tema da nossa
próxima aula. Respiração celular, pessoal, também é uma reação de catabolismo. Por quê? Porque nós vamos degradar compostos, substâncias maiores, como por exemplo a glicose, e formar substâncias menores, como gás carbônico e água. Por isso que a respiração celular é uma reação de catabolismo. Então é por meio de reações catabólicas que os seres vivos obtêm a matéria-prima e a energia necessárias à vida. Claro, né, pessoal, por meio desses alimentos, glicose, lipídios que consumimos, que a gente consegue adquirir matéria-prima e energia para viver. E esse esqueminha mostra o que, professor? Esse esqueminha mostra a relação do anabolismo com o catabolismo. Vamos partir daqui. Você, por exemplo, comendo um pão, esse pão vai ser degradado em moléculas de glicose, né, pelo seu sistema digestório. Isso vai produzir energia. Essa energia vai abastecer moléculas de ATP. Então pensa, tinha 2 fosfato, né? Mais um fosfato mais energia, virou 3 fosfato. O ADP, adenosina difosfato, deu origem a uma molécula de ATP, adenosina trifosfato. Essa com 3 fosfato é mais energética do que a que tem 2 fosfato, porque essa segunda ligação aqui, ela tem maior quantidade de energia do que as outras ligações. E quando você precisar de energia, vai vir uma enzima aqui chamada ATPase, tá? Ou o ATP se liga a uma molécula e vai quebrar essa ligaçãozinha aqui e vai liberar energia. Essa energia vai ser utilizada para a célula, para reações de síntese, tá? Para fazer algum movimento, contração muscular, batimento de cílio, flagelo, condução do impulso nervoso e tudo mais, ok? Só fique ligado que o ATP ele funciona como uma pilha recarregável para a célula. Isto é, ele pode ser abastecido, reabastecido. Veja só, o ATP, depois de produzir energia para a célula, ele vira ADP. O ADP, por meio da fosforilação, que vamos estudar na próxima aula, ganha um novo grupinho fosfato e vira ATP novamente e forma o ciclo. Ó. ATP, ADP. ATP funciona como uma pilha que pode ser reabastecida pela célula. Tudo bem? Vamos falar do assunto interdisciplinar. A energia nas reações químicas. Energia, pessoal, é um tema muito amplo, né? Aborda a matéria de física, matéria de química, matéria de biologia. Então, vamos falar aqui de 2 leis da termodinâmica. São 4, na verdade, mas 2 interessam mais aí para minha aula. A primeira lei da termodinâmica, que diz o quê? Nos processos físicos e químicos, a energia pode ser ganha ou perdida, transferindo-se de um sistema para outro, mas não pode ser criada nem destruída. Não tem como criar energia, destruir energia. Ela pode ser convertida. O que as nossas células fazem é isso, converter energia química, presente na glicose, nas moléculas orgânicas, em energia mecânica, por exemplo. Olha, energia química, ou seja, energia presente nas moléculas, em energia mecânica. Aquela energia para você correr atrás do busão, para ir para o cursinho, né, para estudar, ou para você sentar na cadeira e assistir as aulas aí no site megaaluno.com, no YouTube e tudo mais, se você for um aluno mais espertinho. A segunda lei da termodinâmica fala o quê? A energia inevitavelmente se dissipa. O nome disso é entropia. Entropia, pessoal, nas aulas de química, o professor vai, como é química para o vestibular, ele costuma falar que a entropia mede a desordem do sistema. Não é bem assim a desordem do sistema. Temos que ter um pouco de cautela ao tratar desordem sinônimo de entropia. Não é bem assim, mas eu vou deixar esse tema aberto aí para você estudar com o seu professor de química ou física. Voltando ao assunto, a energia inevitavelmente se dissipa. Ou seja, entropia, isto é, passa de uma forma utilizável, como a dos fótons da luz e a dos elétrons das ligações químicas, para uma forma menos utilizável, o calor. Pessoal, na verdade, o universo, tudo que acontece no universo tende o quê? A desordem. Né? Só existe vida na Terra porque aqui existe uma desordem danada. Os organismos estão correndo atrás do equilíbrio, do bom funcionamento, se adaptando às mudanças, tudo isso para evitar esse aumento de entropia. É como se eu dissesse que não tem como, que o envelhecimento é inevitável. Você pode retardar o envelhecimento, mas ele é
inevitável. E como que isso se aplica à aula de biologia? As células necessitam de suprimento constante de energia para se contrapor ao aumento de entropia, realizando o trabalho necessário para manter a sua organização e também o bom funcionamento. Isto é, as moléculas tendem a se desorganizar. Daí a necessidade de um suprimento constante de energia para retardar essa desorganização. Claro, pessoal, isso aqui é só um exemplo de um assunto tão extenso como entropia. Continuando, considerações finais. Algumas dicas aí para vocês da aula de hoje. A energia obtida das moléculas orgânicas degradadas não é transferida diretamente para os processos celulares. Você já sabe, ela é primeiramente armazenada em moléculas de uma substância chamada trifosfato de adenosina. Até porque se a energia fosse liberada dos carboidratos, por exemplo, lipídios de uma vez só, a célula iria morrer e já vimos que falta enzima para isso. O ATP é de uso imediato pela célula. Então, a finalidade do ATP não é estocar, tá, pessoal? Claro, existe um estoque na célula, da ordem de 1 bilhão de ATP em cada célula, mas a finalidade do uso é imediato. Nos sistemas biológicos, as trocas energéticas entre as moléculas se dão principalmente por meio de transferências de elétrons ou alterações no nível de energia dos elétrons participantes de ligações químicas. Então, pessoal, aqui nós vamos dar ênfase no estudo das reações de oxirredução. A aula que vem eu vou falar da oxirredução. E não energia na forma de calor, tá? Aquela energia na forma de calor que se estuda em química, reações endotérmicas, exotérmicas, claro que existe, tá? Mas tem um outro termo, esse termo endotérmica, exotérmica, não é aplicado, tá? Em organismos, em seres vivos, tá? A maioria dos seres vivos obtém energia através de reações de oxirredução. Nessas reações, as moléculas orgânicas são oxidadas e no caso da respiração aeróbia, o oxigênio vai ser reduzido, mas isso é tema da próxima aula. Vou esperar você. Na próxima aula vamos dar início à respiração celular aeróbia, tá? Respiração celular aeróbia, eu vou falar da glicólise, ciclo de Krebs e vou falar também da fosforilação oxidativa. E na terceira aula, pessoal, a última, parte 3, eu vou falar da respiração anaeróbia, fermentação e tudo mais. Galera, até a próxima aula então. Tô com vocês. Um abraço.